Olá a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o formato da Terra, mas não sobre a Terra plana, sobre o outro modelo, ok? Porque os dois são um modelo, na verdade. A Terra bola e a Terra plana são dois modelos, tá? Vamos falar sobre o modelo bola, ok? Muitas pessoas falam pra mim, me mandam coisas, falam assim: Afonso, você não sabe qual é o formato da Terra. Saiu na internet o formato da Terra. Tem físicos falando assim: esses caras são uns burros, porque o formato da Terra já foi determinado e está muito bem determinado, e o formato da Terra é o geóide. Sério, eu acho que eles nunca conversaram com um geofísico na vida para saber que o formato da Terra não é um geóide, ok? Mas, como as pessoas não têm conhecimento, o pessoal que estudou fala do globo, a gente passa um pouco de conhecimento. Então o pessoal vem lá e me manda umas figuras dessa aqui, tá vendo? O planeta Terra, um pouco torto, né? Encurvinhado. Isso aqui tem um exagero na vertical, nessas posições, para mostrar o geóide. Aí o pessoal fala: ó, isso aqui é o geóide. O geóide é o formato da Terra. A Terra não é uma esfera perfeita, ou qualquer coisa do tipo. Ela é um geóide, olha só. Olha só, sério, vamos, olha só. Como tá torta a Terra aqui. Olha isso aqui. Olha. Isso aqui é o formato da Terra, eles dizem. Ó. Mas não. Tudo bem. Tem alguns físicos que falam: não, isso é quase o formato da Terra. Na verdade, tem um exagero. O pessoal colocou um exagero, e é verdade, colocou um exagero, certo? Mas isso não é bem o formato da Terra. A Terra é quase um elipsoide de revolução. Tá? Então, assim, de fato, este aqui não é o formato da Terra, ok? E não sou só eu que estou falando. Se um cara que acredita no globo for conversar com qualquer geofísico do planeta, tá? Bom, se você conversar com qualquer geofísico e perguntar se a Terra é plana, a maioria vai dizer não, tá? 99%. Mas, se você falar para ele: isso aqui é o formato da Terra, 100% dos geofísicos vão dizer: não, isso aqui não é o formato da Terra, isso aqui é o geóide. O geóide não é o formato da Terra. Eu vou explicar para vocês o que é o geóide. Então vamos lá. Vamos por partes. Eu imprimi algumas coisas aqui. Então é o seguinte: no modelo bola, vamos chamar assim, tem o modelo de Terra plana e o modelo bola, beleza? Para ficar mais fácil, ao invés de chamar de bola, molhada, giratória, ultrassônica, supersônica, a gente vai chamar de modelo bola. Então no modelo bola, o formato da Terra, ele é aproximado por uma superfície matemática que se chama elipsoide, ok? O elipsoide é uma superfície matemática perfeita e ele é um elipsoide de revolução, tá? Achatado nos polos, ok? E isso representa o formato médio da Terra, tá? É a melhor aproximação matemática perfeita. Depois disso, em cima desse elipsoide, o que a gente tem? A gente tem a topografia, certo? No elipsoide não tem a topografia, não vai ter o Everest no elipsoide, ok? Não tem a topografia da Terra. A topografia da Terra é medida com relação ao quê? Ela é medida com relação ao nível do mar. Quem aqui não sabe disso, não é? Olha só. Então aqui está o elipsoide, tá? A topografia da Terra está em rosa aqui, ó. Isso aqui seria o planeta na visão do pessoal, tá? Isso aqui seria o elipsoide, tá? Observem a coisa engraçada nesse modelo: a água não cai, né? A água sempre fica na posição certa. Essa água aqui eu sabia que não caía, mas essa aqui, olha só que interessante. Mas vamos lá, continuando. Elipsoide, aí tem a topografia do planeta, tá? E você quer medir a topografia com relação ao nível do mar, ok? Aí o pessoal calcula qual que é o nível do mar. Qual que é o nível do mar? Difícil, o mar, o nível dele varia, percebe? Tem as ondas, tem tudo mais. Então os geofísicos, o pessoal que estuda geodésia, fez o seguinte modelo. A gente tem que saber qual que é o nível do mar longe do mar. Então a gente vai pegar o nível médio do mar, tá? E vai falar que aquilo representa uma linha, uma superfície equipotencial, que tem a mesma potência, tá? Essa linha tem que bater com o nível médio do mar perto da onde tem, em geral, o limite aqui, terra-mar, certo?
Mas o nível médio do mar varia. Essa superfície varia. Então eles falam o seguinte: olha, o nível médio do mar, se você pegasse um teodolito, você fosse medir essa montanha, você mediria daqui, certo? Dessa ponta, onde está o mar, até aqui em cima. Mas de fato a gente não faz isso, ok? O que a gente faz? A gente utiliza a gravidade da montanha para falar, olha, o mar, aqui onde tem montanha, se tivesse mar aqui, ele estaria mais para cima do que aqui. Por quê? Porque a massa da montanha vai estar fazendo com que o nível do mar suba, ok? Suba um pouco. Então subiu o nível do mar aqui. Então o que a gente vai medir efetivamente de topografia seria a elevação, não seria daqui desse nível do mar até esta altura, tá? Seria deste nível do mar teórico calculado, que é uma superfície imaginária, até o topo, ok? Agora vamos lá, vamos fazer umas perguntas óbvias. Ok, mas Afonso, isso significa que a montanha faria o nível do mar chegar até aqui? É isso, isso significa isso. Mas isso significa que se você tirar a montanha, o nível do mar vai estar aqui? Não, se você tirar a montanha, o nível do mar não vai estar aí, porque não vai ter montanha para puxar o nível do mar para cima. Aí você me pergunta o seguinte: então o que adianta? Porque não tem como ter água na montanha para gerar aquilo lá e o certo não seria pegar essa posição e calcular a altura com base aqui, o nível do mar? Olha, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a Terra é uma bola, ok? Segundo o pessoal aí. Então, como ela é uma bola, a gente não pode fazer isso, porque ela é uma bola. Então a superfície pode estar caindo, percebe? Não está assim. Não é daqui até aqui. Vamos supor, e se isso aqui tiver assim na bola? Percebe? Como é que você vai medir? Você vai medir daqui para cá? E se tiver assim, você vai medir daqui para cá? Como é que é? Porque isso é uma bola, não é isso? Sabe? Não é piada, hein? Isso é sério. Eu tô rindo porque eu sei que não é uma bola. Então, o que acontece? Essa superfície imaginária, tá? Essa superfície imaginária, teórica, é o tal do geóide. Então, quando a gente vê uma coisa desta aqui, tipo esse mapa louco aqui, isso aqui é uma superfície imaginária. Isso aqui não é o formato da Terra. Isso não é o formato da Terra. O formato da Terra é dado pela topografia da Terra, ok? Ponto, tá? Mas vamos continuar. Então, isso é o geóide, beleza? Então vamos lá, continuando. Agora, pergunta: como é que vocês acham que se calcula o geóide? Vamos lá. Ó, modelos terrestres, de novo. Topografia tá em verde, tá? Elipsoide matemático perfeito, tá aqui, ó, superfície elipsoidal em vermelho tracejado. E essa linha azul seria o nível médio do mar, tá? Uma superfície teórica, porque não tem como ter mar embaixo da montanha. Bom, como é que a NASA calculou isso? Vamos lá. Em tese, eles criaram um satélite. Uau, esse satélite aqui, ó, que lindo! Uau, esse satélite. E lançaram uma missão que se chama Missão Grace, tá? Que são 2 satélites, tá? São 2 satélites. E eles, que são esse satélite aqui, tá vendo? Esse aqui é o real, aqui é a figura em cima da bola, né? Eles, o que eles fazem? Eles vão medir a gravidade da Terra. Então, vamos supor, se os 2 satélites têm um laser, um apontando para o outro, tá? Então, se esse satélite começar a descer e esse subir com relação ao outro, eles vão fazer umas continhas e vão chegar à conclusão aonde tinha mais massa e menos massa na Terra. Claro que eles não fazem isso uma vez, eles vão passar de várias formas diferentes, em tese, no planeta, para determinar essa distância, certo? Essa variação, ou seja, esse satélite, um está olhando para o outro e o satélite vai fazer isso aqui. Esse aqui está descendo, ó, tem mais gravidade, está puxando para baixo. Ou esse aqui, na verdade, está subindo, porque tem menos gravidade, aqui está indo para cima. E assim vai, e eles vão calculando isso. Agora chegou a hora da risada, ok?
Pergunta. Estão vendo essa distância entre os dois satélites? Estão vendo? Tá vendo essa distânciazinha aqui? Quanto que vocês acham que é essa distância? Vamos lá, chuta. 100 metros? 500 metros? Não. 1 quilômetro? 5 quilômetros? Sobe mais. Chuta. Chuta um valor aí. O quê? 20 quilômetros? Não. 50 quilômetros? De jeito nenhum. Esses dois satélites, essa pequena distância que está separando eles aqui, é de 220 quilômetros, beleza? Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: eles têm dois satélites no espaço, beleza? Com uma distância de 220 quilômetros. Alguém tem noção que é 220 quilômetros? Não é 100 quilômetros, ok? Tipo, do centro de São Paulo até Poá, eu acho que dá 40 quilômetros. Eu não lembro, agora até Campinas dá 1 hora, vai dar 100 e poucos quilômetros, né? Imagine 220 quilômetros de distância, 220 quilômetros. Então os dois satélites estão 220 quilômetros um do outro, beleza? Olha só, eles não só estão a 220 quilômetros um do outro, como um consegue observar o outro e lançar um laser um no outro. Eles conseguem acertar um laser um no outro. Eles estão a 200, vamos lá, de novo. Eles estão a 220 km de distância e um acerta eles conseguem medir o quanto um está variando com o outro, sendo que eles estão a 220 km de distância. Mas tudo bem, isso não é absurdo. Agora vamos lá, eles estão a 220 km de distância e eles conseguem ver, um satélite consegue ver se o outro está subindo ou o outro está descendo com a precisão de um fio de cabelo dividido em 1000 partes. E aí? Você acredita? Um fio de cabelo, 220 quilômetros de distância. Não, sério, vamos usar o raciocínio lógico. Olha, para quem conhece topografia, beleza? Tem um equipamento que permite você fazer uma coisa muito precisa, é um equipamento laser, tipo uma câmera, que fica jogando laser e medindo topografia para você medir volume de pilha de minério. A Vale tem lá uma pilha enorme de minério, ela quer saber quanto tem de volume ali para vender. Aí ela vai lá, coloca um equipamento de, se eu não me engano, 600, 700 mil reais, põe numa posição lá, ele fica jogando laser, e aí ele mede com uma precisão absurda, ok? Ele mede com uma precisão absurda de 1 milímetro. Uau! 1 milímetro de erro, já pensou? E a distância entre a pilha de minério e o equipamento é da ordem, se eu não me engano, no máximo de 500 metros, ou 400 metros, ou 300 metros. É uma distância pequena. Não é 1 quilômetro, ok? Não é 2, não é 10 quilômetros. Então, o melhor equipamento que a gente tem para medir coisas pequenas, inclusive pilhas de minério, por exemplo, que são pequenas assim, são enormes, né? Para medir, por exemplo, erosão em rios, o melhor equipamento topográfico que a gente tem, laser, a gente consegue fazer medidas com precisão de 1 milímetro, olha só, 1 milímetro, com uma distância bem pequena, 100 metros, 200 metros, 300 metros, talvez 500 metros, eu não sei. Percebe? Agora, a NASA tem um grupo de satélites que ela chamou carinhosamente de Tom e Jerry, porque um segue o outro, ok? Eles gostam de fazer piada. Então tem o Tom e Jerry, e eles conseguem medir o quanto um desce com relação ao outro com um fio de cabelo dividido em 1000 partes. E eles estão a 220 quilômetros de distância. Sabe o que eu acho que daria muita credibilidade para a NASA? Assim, ó. Ela pega os dois satélites iguaizinhos, ou não precisa dos dois satélites, 2 equipamentos que estão dentro do satélite para fazer essa medida de precisão. Aí ela traz aqui para a superfície da Terra. Eu sei que tem atmosfera e tudo mais, então eu vou fazer o seguinte: ao invés de medir com precisão em 220 quilômetros de distância um do outro, que tal medir com essa mesma precisão 1 quilômetro de distância? 5 quilômetros, vai. 5 quilômetros. 5 quilômetros com a precisão nanométrica. Que tal? Que tal? Acho que seria legal. Vamos ver.
vai lá, a NASA esconde, põe lá o satélite dela, põe uma equipe de terraplanista bem doido do outro lado, e a gente fala o seguinte, ó, a gente vai mexer o equipamento, hein? A gente vai falar se é para cima ou para baixo. Vocês não precisam adivinhar quanto que a gente mexeu. Ah, vai. Se vocês acertarem com um erro de 1 centímetro, tá bom. Não um fio de cabelo dividido em 1000, tá? A gente pega lá e põe o equipamento aqui, ó, 1 metro de altura, assim. Vai lá, mede aí, quanto que deu? Ah, foi para baixo em 1 milímetro. Não, não foi. Tá, então assim, ó, vamos lá. Por que eu tô fazendo uma reclamação disso, especificamente? Número 1, porque tem um monte de gente falando que a superfície do planeta é o geóide. Não, negativo. 100% dos geofísicos vão concordar com isso. A superfície do planeta não é um geóide. O geóide é uma superfície imaginária, não é real, não é física no sentido de topografia, ok? Ela representa o nível médio do mar, tá? Ponto número 1. Ponto número 2, como isso foi medido? Bom, a gente tem medidas de gravidade, tá, na superfície do planeta. E a missão Grace, que diz que fez essas medidas no espaço, na verdade, ela, no meu ver, é muito parecido o mapa que a gente tem, que a gente conhece da Terra, na superfície e medido do espaço, só que com uma... a gente tem um filtro que a gente chama de continuação para cima, não importa. Então assim, eu acho que eles usaram dados terrestres e fizeram um mapa, mas eu não acredito, ok? Eles dizem que eles conseguem medir quanta água tem no aquífero Guarani através desses satélites. Eu não acredito. Cada um acredita no que quer. Eles falam assim, ai, tá sendo muito explorado o aquífero Guarani, porque a gente mediu com nossos satélites, que estão a 220 quilômetros um do outro, e a gente chegou à conclusão que tem muitas pessoas bebendo água, isso faz mal pro aquífero. Ah, vai catar coquinho. Vai catar coquinho. Quem aqui acha que isso é verdade? Deixa eu pegar aqui, eu deixei aqui do lado, só um minutinho. Então assim, mais um ponto aqui. Esse geóide, tá? De fato, você pode calcular ele, ok? Então você calcula ele, mas ele não vai ser calculado, não vai dar o formato esférico da Terra. O geóide parece que segue o formato esférico porque a gente calcula a altura geoidal. A altura geoidal é a altura entre o elipsoide e o geóide, o nível médio do mar. O que a gente calcula em geofísica, em geodésia, é isto aqui, a diferença entre o elipsoide e o geóide, ok? Numa terra bola, molhada, giratória, ultrassônica, o pessoal pega o elipsoide, ok? E soma a altura geoidal, que seria isso aqui, ok? Quando se soma a altura geoidal, vai dar esse formato esférico, porque foi somado a altura do geóide com o elipsoide. Mas, se a Terra fosse plana, vamos pôr esse modelo aí, fosse, né? Como se ela não fosse. Como a Terra é plana, a gente não utilizaria o modelo do elipsoide, a gente poderia pegar o mesmo geóide e aplicar em cima de um plano. A nossa superfície de referência, a nossa superfície matemática de referência, não seria uma bola, seria um plano. E aí você teria a mesma superfície geoidal, só que ela não teria o formato esférico, ela seria em cima de um plano, tá? Ou seja, o nível médio do mar em cima de um plano. Só isso, só essa diferença. Ok? Lógico que alguém vai contestar o seguinte, mas o elipsoide que vai permitir você calcular a gravidade padrão. Pronto. Mas você também pode calcular uma gravidade padrão em cima de um plano. Simples. Simples, ok? Sem segredos. Então, bom, seria isso que eu queria falar. Então, o geóide não é o formato da Terra. Isso é 100% certeza, tá? E ele poderia sim ser aplicado numa Terra plana, ok? E a forma como a NASA calcula isso aí, desculpa, mas assim, precisa acreditar muito no Mickey Mouse para acreditar que isso é feito. Desculpa, tenho grandes amigos que usam a missão Grace, os dados, etc, tal. Assim, que eles não assistam esse vídeo, mas eles vão me xingar, mas desculpa, assim, eu trabalhei com equipamento na área de sismologia, eu sei quanto é difícil fazer uma medição com precisão de nanômetros, e assim,
dois equipamentos a 220 km. Assim, considerando que 10 é muito possível e 0 é totalmente impossível, eu daria nota -1, ok? Mas é isso, por hoje é isso. Muito obrigado.